Vamos lá, pessoal, vamos começar então a nossa segunda parte da revisão de direito econômico, tá? Bom, vamos começar exatamente onde a gente fala. Disciplina do direito econômico. Então, como a gente acaba de ter aqui no final da primeira parte, direito econômico é um ramo do direito público que estuda a intervenção do Estado na economia como um todo, isso que é macro, disciplinando as normas que conferem ao Estado prerrogativas. São prerrogativas, poderes, os poderes do Estado para atuar direta e indiretamente na economia. Direto e indiretamente é o que a gente está estudando agora na segunda unidade. A ação direta é o Estado enquanto produtor de bens e serviços. A situação indireta é o Estado na atividade de regulação da produção de bens e serviços. Ele não produz, mas ele indiretamente condiciona como essa produção na prática e o consumo vão acontecer. Ou seja, como produtor, atuação direta, como regulador, atuação direta da produção de riquezas desenvolvidas pelas entidades privadas e pelas instituições públicas que estejam vinculadas a qualquer atividade produtiva, como a gente está vendo agora, a questão das sociedades de economia mista e as empresas públicas, mais especificamente. Ao longo da história, o Estado sempre teve intervenção do governo econômico. Mas nesse primeiro momento, intervenção do Estado, eu não tenho como chamar isso de direito econômico. Por que eu não tenho como chamar isso de direito econômico? Porque o Estado basicamente agia como assuntos de poder, de força, de mando. Eu posso interferir ou interferir quando. Não atuava dentro de regras, mas atuava dentro dessa ideia. Eu posso, se eu posso, eu vou fazer o que eu quero e acabou. Se eu achar ruim, que acha. Então, isso é uma atividade de poder, não é uma atividade de direito. Direito é lhe dar poder, mas dá um poder regrado, poder dentro de condições pré-estabelecidas, dentro de regras, dentro de parâmetros. Né? E aí, especificamente, o Estado sempre teve interesse na atividade produtiva, porque é uma atividade que gera riquezas, e o Estado sempre quis riquezas para poder manter sua estrutura, manter a máquina pública, manter a própria existência do Estado. Né? Então, interferência do Estado na economia, sempre. Mas dizer que essa interferência sempre foi direito econômico, não. Desde o início até a Revolução Francesa, essa atividade de interferência do Estado na economia sempre foi um ato exclusivamente de poder, não era direito. Certo? E aí, o Estado participava da economia. Né? Mas esse direito econômico, como está aqui, durante esse período de intervenção mais contundente, mais fruto do poder, do que pode o Estado fazer ou não, só com base na vontade do governo. Né? A gente não pode falar da existência do direito econômico, porque as relações estabelecidas entre o Estado e as atividades produtivas eram baseadas, na verdade, na imposição do poder. Eu posso, eu mando, eu quero, tchau. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O direito econômico, ele nasce com o liberalismo. Ele nasce com as ideias da Revolução Francesa, que se consolidam com o surgimento do constitucionalismo. É por esse exato motivo que, quando o direito econômico surge, ele surge diferente do que ele é hoje. Quando o direito econômico surgiu, ele basicamente ele trabalhava de que forma? O Estado não se meta na economia. Porque justamente era um movimento liberal, de liberdade, menos interferência do Estado. Era uma resposta ao absolutismo que tinha interferência total do Estado, sem freio, sem amarra. Vamos limitar então essa interferência do Estado, vamos dar mais liberdade às pessoas. Daí o nome liberalismo. Tá? E aí o que viabiliza isso é justamente o surgimento das constituições. As constituições vão criar um perfil do Estado, e nesse perfil do Estado criado pelas constituições, elas vão estabelecer os direitos e obrigações do Estado, os limites para o exercício do poder do Estado. Então, a Constituição é a primeira fonte formal, material do direito econômico. Porque com o advento da Constituição, é que pela primeira vez na história, vai se instituir uma relação jurídica, ou seja, com regras, não é o que
governante, que é o Estado e os centros produtores de riqueza. Certo? Além da Constituição, é possível citar como fontes do direito econômico as normas esparsas, os princípios positivados e não positivados, a jurisprudência, normas oriundas de tratados, acordos ou convenções internacionais. O princípio do direito econômico surgirá a partir da sistematização de normas que vão disciplinar a intervenção do Estado na economia. E nesse primeiro momento, repito, era o Estado no centro, deixa os particulares resolver. Né? Esse primeiro momento é o momento do auge das propagações das ideias liberais. E aí o Estado só ia fazer exatamente a exploração de atividades que não fossem viáveis para a iniciativa privada, mas que a sociedade precisasse. Em tese, o Estado não deveria mais agir de forma direta, nem ficar interferindo muito na economia. Qual foi o problema que isso ocasionou? Né? Essa ideia de que o surgimento do direito econômico basicamente traz uma regra. O Estado não se intromete na economia, uma vez que a economia é desenvolvida por particulares, regrado pelo direito privado, prevaleceria as liberdades individuais. O Estado atuar seria muito adequado. Né? Essas ideias, na verdade, são as ideias do movimento do liberalismo, né? Do naturalismo, de Adam Smith, Stuart Mill, Rousseau, entre vários. O problema é que essa liberdade excessiva conferida para a sociedade, ela terminou, na prática, aumentando os abismos entre as classes sociais. Ou seja, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Bom, bom. O excesso de liberdade fez com que quem tivesse poder, mais força, mais poder, mais voz, pudesse usar essa condição de disparidade para ganhar vantagem sobre os demais. Esse foi o aspecto ruim do chamado liberalismo. Né? Teve muita coisa positiva, mas também, como a gente vai ver mais para frente, mas teve muita coisa negativa quando se deu essa liberdade excessiva dos produtores, pressupondo que existia uma liberdade entre produtores e consumidores que não existia. Qual o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Só que essa igualdade não existia. Igualdade e fraternidade são espécies de freios para a liberdade, de contrapesos para a liberdade. Só que você tem a liberdade muito solta, muito frágil, né? Quer dizer, muito forte, ninguém podia mexer com ela, e você tinha o que dava freio a ela, o que dava contenção a ela, muito fraco. Como se tivesse um Rottweiler preso por uma corrente de papel. Mexeu a cabeça e tora a corrente de papel. Tem muito sentido isso. Isso, na prática, terminou aumentando as desigualdades sociais. É nesse contexto que o direito econômico é mudado, é reformulado, e aí ele muda para o que ele é hoje. O objetivo do direito econômico hoje é buscar a igualdade. Porque, no primeiro momento, a ideia de que todos eram iguais, uma ideia que só fez aumentar a desigualdade, que não são iguais. Não tem como você fazer essa comparação. Por isso que o direito do trabalho, ele protege o empregado, ao invés de proteger o empregador. Por isso que o direito do consumidor, ele protege o consumidor, ao invés de proteger o fornecedor. Ele não olha de forma igual aos dois. Porque ele sabe que no dia a dia existe uma desigualdade. Está aqui o produtor, está aqui o consumidor. Na hora que eu implanto o Código de Defesa do Consumidor, olhando mais para o consumidor, então, na verdade, equiparando, estou tirando uma desigualdade que ela existe no dia a dia. Certo? Então, nessa concepção atual, você pode dizer que o direito econômico tem três objetivos principais. Qual é o primeiro objetivo principal do direito? Organizar a economia. O que é isso, organizar a economia? Designar o sistema e o regime econômico a ser adotado. Segundo, condução ao controle superior da economia pelo Estado. Bom, já que vai existir uma organização, já que alguém vai dizer qual é o sistema, qual é o regime, por exemplo, se é capitalista, se é comunista, se é socialista, se olha mais para a agricultura, se olha mais para a pecuária, se olha mais para o processo de industrialização,
Já que é processo de industrialização, que setores da indústria? Aí eu estou organizando. Se é um país que vai importar mais, se é um país que vai exportar mais, se é um país que só vai exportar, se é um país que só vai importar determinados produtos, determinados bens. Então, essa organização diz respeito a você determinar qual é o sistema que você vai usar, o sistema político que você vai usar, liberal, neoliberal, social, socialista, anárquico. Isso aí você está dizendo qual é o sistema. E o regime é, bom, estabeleci o sistema, como é que eu vou botar isso regular na prática do meu dia a dia? Que setores do mercado eu vou interferir, como eu vou interferir, qual é a intensidade? Aí eu estou organizando. Eu deixo a moeda solta, eu controlo mais a moeda, eu controlo o câmbio, eu não controlo o câmbio. É uma forma de organizar. Bom, se existe uma organização, essa organização tem que estar na mão de alguém. Tem que ter um gestor para essa organização. E aí vem o segundo objetivo do direito econômico, para dizer a condição do controle superior da economia em cada Estado. A última palavra dele. Isso não quer dizer que só o Estado decide, não. Mas a última palavra é dele. E a palavra dele não pode ser contrariada. Então, a condição do controle superior da economia do Estado, em particular, estabelecendo o regime das relações e do equilíbrio de poderes entre Estado e economia. Sim, mas os particulares, eles vão ter alguma decisão? Vão decidir também. Só que essas decisões dos particulares, elas não podem ir contra a decisão do Estado. Daí se dizer a disciplina dos centros de decisão econômica não estatais. Que na prática está se dizendo, especialmente no contexto macroeconômico, que com a instituição das atividades econômicas fundamentais. Qual a particular? Tu decide, mas se tua decisão não for em contra ao que o Estado estabelece. Por exemplo, o Estado não vai ditar o preço que alguém tem que vender esse copo aqui. O Estado não vai ditar o preço que o cara vai vender esse mouse aqui. O Estado não vai fazer isso. Mas ele vai colocar uma série de regras gerais para que alguém possa vender um mouse ou vender um copo. E aí eu não posso tomar decisões fora dessas regras gerais estabelecidas pelo Estado. Certo? A realização do objetivo do direito econômico, caracteristicamente, vão depender da instituição de desenvolvimento da política econômica. Essa condução ou controle superior da economia pelo Estado vem através de decisões políticas. São essas decisões políticas que viabilizam a organização da As medidas de política econômica são inúmeras, e entre essas medidas, a gente pode citar como exemplo. Não é uma lista taxativa, é uma lista exemplificativa. Alteração de alíquotas de um setor da produção, aumenta ou baixa tributo em determinado setor de produção, reforma do sistema previdenciário, incentivos fiscais para a produção de bens, mudança da política cambiária, privatização de instituições públicas, instituição de monopólios, etc. Entre outras coisas. Né? Por isso que o direito econômico tem sido visto ultimamente como um novo ramo do direito decorrente da aplicação da política, que é verdade, já que consubstancia um conjunto de medidas tomadas pelo governo, tendo em vista influir e atuar nas decisões sobre o produto, distribuição de bens de consumo, né, e serviços de modo geral. Nessa perspectiva, Jacques Nemi Colette Nemi define o seguinte: a política econômica pode ser entendida estritamente como um conjunto de decisões relativas aos objetivos do país ou grupo de países se propõe a atingir o domínio econômico e os meios que vão ser utilizados para tornar viáveis esses objetivos. Então, basicamente, quando a gente fala de país ou grupo de países, a gente está dizendo que é uma coisa que cada vez está crescendo mais, que essas decisões econômicas elas não são tomadas só por um país específico, mas por comunidades de países, como vai acontecendo, por exemplo, na comunidade europeia, na, na comunidade econômica do Mercosul, na ALCA, na área de comércio das Américas. Tudo isso ela vem trazendo na parte
na prática, decisões de política econômica. Essas decisões de política econômica, elas basicamente vão ter alguns objetivos principais. Então, quais são os objetivos principais da política econômica? Primeiro, progresso econômico. Quando é que se dá esse progresso econômico? O progresso econômico vai se dar com a ampliação da capacidade produtiva do país. Segundo, estabilidade econômica. O que seria essa estabilidade econômica? Você não ter tantas flutuações entre nível de renda e emprego. Ou seja, o cara não fica com medo de construir uma coisa a médio e longo prazo, ele sabe que vai ter condição de como pagar aquilo. E aí, quanto mais estabilidade se tiver, melhor o mercado ele termina respondendo a essa realidade. Justiça econômica, a ideia de você redistribuir renda, e com essa redistribuição de renda, você entrar com medidas de compensação sobre a questão da desigualdade social. E, por fim, liberdade econômica. Tem como você falar em progresso, estabilidade, justiça econômica, se você não tiver também entregando para as pessoas liberdade, para que elas possam decidir o que elas vão produzir, o que elas vão consumir, se elas vão vender, quando elas vão vender, se elas vão abrir as portas, se elas vão fechar as portas. Então, tudo isso na prática termina estabelecendo a necessidade de você orientar melhor essas ações políticas. Aí a gente fecha o roteiro 1, já ingressa no roteiro 2. Então, no roteiro 2, não vai ser ele todo que vai cair para a prova, mas a gente vai ter uma parte específica que vai nos interessar, que é a atuação política do Estado no Brasil. Mas a gente já viu anteriormente, na nossa primeira parte, a ideia do Estado sempre esteve associada à movimentação da economia. O Estado precisa da economia para custear suas entidades, constituídas com pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Na medida que essas instituições só podem realizar seus fins se utilizarem recursos financeiros apropriados para tal. Sem dinheiro, não se consegue fazer nada. Contudo, a atuação do Estado no domínio econômico, ela não está restrita, ela não está presa à necessidade de financiar entidades públicas. Não é só isso. As tendências que influenciaram o Estado a intervir nessa atividade, a partir do final do século XIX, início do século XX, também dizem respeito à necessidade de conciliação de interesses praticamente inconciliáveis entre os produtores de bem de consumo e os consumidores desse bem. A ideia de você entender que o produtor quer tirar o máximo que ele puder do consumidor, o consumidor quer tirar o máximo que ele puder do produtor, e nesse caminho é praticamente inconciliável. O direito que termina habilitando essa conciliação e estabelecendo um caminho de meio termo. Então, vou colocar limite aqui para o produtor, também colocar aqui para o consumidor. O modelo de intervenção liberal tem como postulados principais essenciais a separação absoluta entre direito público e direito privado, que é o primeiro modelo de gestão, o modelo liberal. E aí o primeiro postulado é esse: vamos separar o direito público do direito privado. Qual é a consequência dessa separação do direito público do direito privado? A primeira consequência é que o Estado ele não deve interferir sobre a economia. Isso cria uma barreira entre o Estado e a economia. O predomínio da autonomia da vontade privada na esfera econômica. Claro, já que o Estado não pode agir, então os particulares vão tomar essa decisão. Para os liberais, o direito público não pode interferir na esfera privada da atividade econômica, pois os interesses da coletividade seriam supostamente realizados espontaneamente através do livre jogo do mercado. Por isso, a ordem jurídica da atividade econômica vai se restringir à regulação do direito privado, ou seja, o direito empresarial, o direito civil, teoria dos contratos, isso que estaria restrita à realidade do Estado dentro do modelo liberal. O Estado liberal teve aspectos positivos? Teve. Quais são os aspectos positivos? Primeiro, criação do Estado de Direito. Se cria uma Constituição, o Estado passa a ser uma pessoa jurídica, não faz mais o que ele quer, faz aquilo que a lei permite que seja feito.
Você vai terminar trazendo na prática mais segurança jurídica para a sociedade, para as pessoas. Em segundo lugar, surgimento das constituições, né, que é o que vai viabilizar essa transformação do Estado em pessoa jurídica. Você vai ter um direito público pela primeira vez na história real, forte, né, contido. Tudo que o Estado pode exercer de poder sobre a sociedade vai ser contido, vai ser delimitado, vai ser pré-comandado. E aí o Estado não pode extrapolar aquilo que foi estabelecido pela ordem jurídica constitucional. Terceiro, pela primeira vez, defesa das liberdades individuais. O cidadão reconhecido ali da sociedade, o cidadão passando a ter liberdade, que é uma coisa que ele nunca teve até. Quarto, propriedade privada. E quinto, contenção do poder do Estado, que você tem uma prévia no texto legal do que o Estado vai fazer. Você tem essa segurança jurídica, porque antes do Estado fazer, ele precisa ter a legislação providenciando essa ação. Mas o Estado liberal, apesar de muitos aspectos positivos, para mim, talvez o principal reconhecimento da propriedade privada foi o maior incentivador de crescimento para a humanidade. É só você ver o seguinte: de 1800 até 2020, 220 anos, e se você pegar de 1800 para trás, 2.200 anos, você vai ver que a humanidade cresceu muito mais em 220 anos do que em 2.200 anos para trás. 10 vezes mais tempo a humanidade cresceu mais nesse período, sim, por quê? Porque você se incentivou a propriedade privada. Porque às vezes a gente se sacrifica tanto, porque a gente quer ter um pouquinho mais. Se ter um pouquinho mais, ter relacionado à propriedade, não quer ser. E aí é um aspecto positivo. Agora, sem controle, aí vira ruim. E aí o cara pode achar que ele pode passar por cima dos outros para conseguir aquilo que ele quer, que é mais propriedade. Então, os aspectos negativos: excesso de liberdade para os particulares, dentro de uma presunção de igualdade que é falha, essa igualdade não existe. Segundo, concentração de riquezas, isso é ruim, inclusive, para os próprios ricos. Tá? Então, como é que é rico rico se ele está rico? Se mais gente tivesse riqueza, se ela não tivesse tão concentrada, esse rico poderia comercializar para mais pessoas. Para quanto mais gente ele venda, mais dinheiro, mais rico ele vai ter. É por isso que você pega na prática um país onde a desigualdade social é menor, os Estados Unidos da vida, você vai ver que os Estados Unidos é muito mais rico que o Brasil. Os ricos dos Estados Unidos são muito mais ricos do Brasil. Isso é lógico. Porque se aqui é mais concentrado, a lógica seria que os ricos daqui fossem mais ricos do que os ricos de lá. Mas não é assim. Porque para observar o seguinte: se é concentrado, eu posso vender coisas para poucas pessoas, que a grande maioria não vai ter condição de acesso. Se eu tenho muita gente com condição de acesso, eu consigo vender para muitas pessoas. Então, essa é uma realidade social ruim diante da ausência do Estado. O Estado liberal, o Estado basicamente fecha os olhos e diz: é com vocês. Pressupõe que todo mundo é igual, na verdade, desigualdade. Como resposta a esse modelo de Estado liberal, é um chamado modelo de Estado social. E já começa aqui com uma observação importantíssima. Não importantíssima, melhor dizer. Não se confundir Estado social com Estado socialista. Estado socialista é aquele que não se admite propriedade privada. É tudo público, tudo do Estado. Nem a sua cueca, a sua calcinha, sua roupa íntima é sua. É tudo do Estado. Todos os meios de produção são públicos, todos os bens são privados. O Estado social é aquele que é influenciado pelo modelo socialista, mas ele não segue por completo. Ele admite propriedade privada, por exemplo. Só fragiliza a proteção dessa propriedade privada, mas ele admite. Né? O modelo de intervenção social é marcado pela posição ao sistema anterior, o sistema liberal, nas seguintes perspectivas: relativização da autonomia de direito público. Enquanto o Estado liberal criava uma barreira, o Estado não pode entrar na esfera privada,
O modelo social é como ele abrisse nesse mundo várias brechas, que o Estado, sempre que achasse necessário, poderia passar do outro lado e interferir na via privada. Então, a relativização da dicotomia entre direito público e direito privado. Abrir a criação de um sistema de normas voltados para a intervenção social e econômica do Estado. Nesse contexto, o direito público passa a incidir sobre aspectos da vida privada, criando regras que disciplinam a atividade econômica e que geram um campo próspero de desenvolvimento para o desenvolvimento social. O modelo de Estado social, um modelo produto da crise do sistema anterior, do sistema liberal, marcado pela difusão das ideias socialistas dos estados que não adotaram o padrão marxista da administração. O que são esses estados que adotaram o padrão marxista da administração pública? Optaram pelo socialismo e pelo comunismo. Cuba, União Soviética, esses países são países que adotaram o modelo marxista. Caso específico dos estados sociais, não. Tem uma influência, mas não adota totalmente. Os aspectos positivos do Estado social. Pela primeira vez na história, o Estado passa a observar as necessidades e os anseios da maioria. Segundo, o Estado volta a interferir e controlar a economia. Necessária essa interferência do Estado. Terceiro, normas voltadas para a promoção do chamado bem-estar social. Os aspectos negativos são excesso de interferência estatal. Você tem uma coisa que é essencial para o desenvolvimento da nossa economia, que é justamente a ideia, a noção de uma livre iniciativa. Segunda coisa, desistindo da atividade econômica. O produtor fica sem vontade de investir porque vê a qualquer momento o Estado interferindo e tirando o ganho dele, tirando a possibilidade de retorno, de sucesso financeiro dele. Terceiro, menos produção de riquezas, porque as pessoas estão desincentivadas, elas simplesmente param a atividade e saem. Com menos produção de riqueza, menos empregos, menos tributos, aí o Estado ele precisa assumir o lugar do empresário. Só que para o Estado assumir o lugar do empresário, ele aumenta a estrutura dele e aumenta os gastos públicos, o que é beco sem saída. Porque, veja, se está entrando menos tributo, porque os particulares estão ganhando menos, tem menos receita, como é que eu queria aumentar o tamanho do Estado e a despesa que ele tem? O modelo social não funciona por isso. Ele afugenta a iniciativa privada, ele espanta a iniciativa privada. Essa iniciativa privada tira o corpo de campo, sai de campo. E aí quem é que vai gerar tributo? Quem é que vai gerar riqueza para o Estado? E o Estado, por sua vez, ele não pode parar, porque aquela atividade é uma atividade essencial para a coletividade. Aí ele diz, não, tudo bem, eu faço o que particular não quer mais fazer. Só que aí ele vai ter que aumentar a estrutura, ele vai ter que aumentar os gastos, ele vai ter uma alta carga tributária, sem o povo ter condição para pagar, e vai ter um aumento da dívida. Então, em um lugar, o Estado Social prestou, deu certo, funcionou. Como resposta ao Estado Social, esse modelo aqui é um modelo de Estado neoliberal. Esse é o primeiro modelo que ele é uma espécie de meio termo entre os modelos anteriores. O Estado liberal é essencialmente voltado para o produtor. Na verdade, ele não é voltado para ninguém. Mas como eu sei que tem um maior e mais forte e um mais fraco, eu acho que todo mundo é igual, eu estou ajudando esse maior e mais forte. Daí se dizer que o Estado liberal é voltado para o empresário, é voltado pela ausência do Estado. E aí, quando o cara comete o abuso, o Estado vai dizer, filho, vocês são iguais, resolvam. Não existe isso. O modelo de Estado social, ele diz, não, agora, pela primeira vez eu vou olhar para a maioria da população, vou olhar para os consumidores, vou olhar para os mais fracos. Só que ele bota para torar no produtor. Já disse a vocês, não existe economia sem os dois, produtor e consumidor. Se olha só para um lado, se olha só para o outro, não vai dar certo. O primeiro sistema, o primeiro modelo a olhar para os dois lados é justamente o modelo de Estado liberal, que é o modelo que é utilizado.
modelo de intervenção neoliberal, ele não nega a interferência do Estado na economia, mas ele restringe essa interferência. Ele vai dizer, olha, só é necessário o Estado interferir quando for para ele equilibrar. Então, se não for para ele equilibrar, tem por que ele interferir. Então, o modelo de intervenção neoliberal não nega a interferência do Estado na economia, mas restringe o campo de atuação do Estado, diminuindo o aparato administrativo, prestação de serviços públicos sociais e focalizando a intervenção do Estado no exercício do poder regulador. Ou seja, vou regulamentar a economia, mas não sou eu que vou fazer. Sou eu que vou produzir necessariamente. Tá? Pode identificar dois aspectos essenciais desse estágio de intervenção, que o primeiro é a diminuição do aparato administrativo, inchado lá no modelo do Estado Social, justificador de uma alta carga tributária. Eu vou privatizar esse patrimônio, deixar na mão da iniciativa privada, ou seja, o Estado deixa de gastar, o particular é que gasta para manter o serviço, a despesa do Estado diminui, o recurso do Estado aumenta, ele está cobrando tributo sobre aquela atividade, está entrando dinheiro sem ele gastar nada, o serviço está sendo prestado. E na hora que ele privatizou, ele também alienou e ganhou dinheiro com aquela atividade. Então, é um sistema que parece ser mais interessante. Letra a criação de instituições voltadas para a regulação das atividades públicas transferidas para o setor privado. O Estado não vai fazer, mas ele precisa manter o aspecto público daquela atividade. Então, o que ele faz? Ele regula quem vai ser o prestador daquele serviço. Como é que ele faz isso? Basicamente, através de agências reguladoras que manterão, apesar do despejo dos empresários, a finalidade pública do serviço. O modelo de Estado neoliberal apresenta uma espécie de contrapeso, como eu já disse, entre os dois modelos apresentados anteriormente, já que surge em meio à crise fiscal que vai colocar em xeque o modelo de intervenção social. E aí a gente termina a nossa revisão, termina o assunto da primeira. Pergunto a vocês, meus queridos e minhas queridas, se há alguma dúvida, se há algo mais que eu possa nos auxiliar hoje. Dessa maneira, encerra essa revisão. Já disponibilizo para vocês os links para que vocês possam não só ver, mas que possam também compartilhar essas aulas entre os colegas. Eu pedi uma gentileza a vocês, que ao final das aulas, vou colocar no YouTube também, vocês possam, se possível, curtir a página e se inscrever na página também, certo? Agradeço a todos pela presença, pela participação na aula de hoje e até a próxima.